Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina na área, pra gente falar de São Paulo, notícias do tricolor, neste vídeo de repercussão, pra gente falar da vitória do São Paulo em cima do Botafogo e também trazer aqui um compilado sobre a coletiva do Rogério Ceni e também sobre o Luan, que acabou sendo o craque do jogo. Muito obrigado pela sua presença, deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda muito a sua contribuição aqui se você se inscrever no canal. A nossa meta é chegar em 1000 inscritos. E assim que a gente chegar a essa meta, a gente vai fazer sorteio e você pode ser premiado. Então se inscreve, deixa o like e compartilha também, que é muito importante. Vamos falar primeiro do jogo, né? O São Paulo fez um bom jogo, venceu o Botafogo de Ribeirão, uma boa partida do tricolor, né? O São Paulo vencendo a última rodada do Campeonato Paulista na primeira fase, na fase de classificação. Vencendo por 3-1 numa virada histórica ali em cima do Botafogo. Uma partida razoável, o São Paulo não fez um primeiro tempo muito bem, mas no segundo tempo, com as mudanças do Rogério, o São Paulo melhorou e acabou ali fazendo os 3 gols. Os gols marcados pelo Luan de fora da área mais uma vez, pelo Galopo em mais uma oportunidade cobrando pênalti e pelo Juan, que acabou também fazendo o terceiro gol. Uma excelente atuação desses 3 jogadores, eu acho que foram os destaques da partida, né? Novamente, os 3 jogadores aí sendo muito importante. E aí surgem muitas dúvidas e questões relacionadas principalmente ao Luan. O Galopo foi o cara que conseguiu a titularidade, né? O Rogério Ceni disse que o campo fala, né? E o Galopo acabou, sempre que entrava, cravava ali a sua titularidade, mostrava que tinha condições e que merecia ali mais oportunidades. Agora é a vez do Luan. E aí surge uma boa pergunta a respeito da titularidade do Luan. E para isso a gente vai falar do craque do jogo, o Luan, que acabou aí sendo considerado o melhor da partida. De forma unânime, tanto pela transmissão como também pelos votos na internet, o Luan foi considerado o melhor em campo. E você vê que o Luan tá fininho, né? Um Luan bem mais magro, bem mais condicionado fisicamente. E agora a questão é, será que o Luan merece a titularidade? Eu gostaria de colocar aqui uma pergunta para você, torcedor do São Paulo, se o Luan merece a titularidade, né? Uma boa presença de público da torcida do São Paulo, que esgotou os ingressos no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e uma boa vitória aí do São Paulo para trazer um pouquinho mais de tranquilidade, de paz, aí pelo menos no final da primeira fase de classificação do Campeonato Paulista. E a pergunta que eu quero deixar para você é: deve ser titular o Luan? Merece a titularidade do São Paulo? Deixe aí nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Sobre a coletiva do Rogério Ceni falou a respeito do Pedrinho, do Nestor, do Luan, e ele disse o seguinte sobre o caso do Pedrinho. O Rogério Ceni acabou falando que a nota oficial do São Paulo já pondera uma boa resposta, né? Então ele falou que é um caso difícil, que o São Paulo está ali aguardando as investigações até que se prove tudo o que aconteceu aí com o Pedrinho, e que houve também uma conversa entre Pedrinho e a direção do São Paulo para que ele fosse afastado, né? Em comum acordo ali, ambos decidiram para afastar o Pedrinho. O Rogério Ceni vai aguardar, toda a torcida está aguardando, né? Quanto mais rápido se desenrolar essa história, melhor para nós, né? E vamos aguardar. Sobre o Nestor, Rogério Ceni falou sobre a nova renovação de contrato do Rodrigo Nestor, que vai até 2027, e disse que a base é o que traz suspiro ali, que traz alívio ao São Paulo, é o que salva o São Paulo desde sempre, né? Milhões de reais aí já foram vindos da base, né? Já salvaram o São Paulo. E ele diz também que sobre vaias todo mundo já foi vaiado. Ele, Kaká, vários outros aí foram vaiados, e que o jogador tem que ter personalidade para saber lidar com isso. E que isso só vai acabar quando o São Paulo for campeão. Só se acabam as vaias com títulos. E que é muito difícil ser campeão hoje, né? O Rogério Ceni acabou falando que a competição é muito acirrada, tem muitos clubes bons, eu coloco aí pelo menos 2 que são adversários duríssimos para o São Paulo, e o Rogério Ceni acabou citando isso daí.
A respeito do Luan, o Rogério Ceni também falou que tem pelo menos ali 3 anos de contrato na nova proposta para o Luan, só que a parte financeira no momento é o que pega e que infelizmente ele não pode opinar a respeito disso, ele não tem a responsabilidade, não parte dele a questão financeira e sim da diretoria. Então deve acontecer um acordo entre Luan e diretoria, porque já tem uma proposta para o Luan de 3 anos de contrato, mais uma oferta, né? Um aumento salarial, vamos pensar dessa maneira. E agora vai ficar por conta do Luan responder se ele vai ficar no São Paulo ou não. Tomara, né? Toda a torcida gosta do Luan, o Luan se dá bem com a torcida do São Paulo, é um bom jogador, tem um futuro muito promissor aí pela frente e eu gostaria de ver o Luan renovando o contrato com o São Paulo, né? Para a gente falar da renovação do Rodrigo Nestor, ele renovou o contrato com o São Paulo até 2027. Teve um vídeo muito polêmico aí na informação, né, na notícia ali do marketing aí da renovação do Rodrigo Nestor. Todo mundo achando que o São Paulo estava contratando alguém, né, que estava chegando algum jogador de fora e era o Rodrigo Nestor. E a minha pergunta é, você, torcedor do São Paulo, é a favor da renovação do Rodrigo Nestor? Você concorda com esse passo da diretoria? Deixa aí nos comentários a sua opinião também, que é muito importante. Então, o meio-campista, que foi o maior assistente do time em 2022, para você ver a qualidade do time do São Paulo, prorrogou o seu contrato com o Tricolor até 2027. Agora, o interessante seria o São Paulo vender o jogador o quanto antes. Para ter mais tempo de contrato, você consegue aumentar ali numa possível venda. E a Arábia Saudita, o mercado árabe aí, né, poderia ser um bom caminho para o Rodrigo Nestor. É claro que o jogador precisa querer, mas se aparecer uma oferta do mundo árabe, vende o Rodrigo Nestor. Sobre a classificação do Campeonato Paulista, Bragantino e Botafogo se classificaram pelo Grupo A. No Grupo B, São Paulo e Água Santa também classificados. E no Grupo C, Corinthians e Ituano classificados. No Grupo D, Palmeiras e São Bernardo. Agora, nas quartas, aí vão se enfrentar Palmeiras e São Bernardo, Corinthians e Ituano, São Paulo e Água Santa, Bragantino e Botafogo. Quem passar, quem avançar de fase, ainda tem também a questão da pontuação. Então, o São Paulo precisa vencer o Água Santa no tempo normal, para poder passar na frente do Corinthians, porque eu acredito que Corinthians e Ituano, o Corinthians deve vencer o Ituano no jogo, sem a disputa de pênaltis. Então, se o São Paulo empata com o Água Santa e ganha nos pênaltis, por exemplo, e o Corinthians, que tem apenas um ponto a menos, vence o Ituano no tempo normal, o Corinthians passa à frente do São Paulo e pode decidir o jogo da semifinal em casa. E aí o São Paulo teria que decidir em Itaquera o jogo da semifinal contra o Corinthians. Então seria muito importante também para essa próxima rodada, para a próxima fase, nas quartas de finais, o São Paulo vencer o Água Santa no tempo normal e torcer pelo um tropeço do rival, né? O São Paulo tem 23 pontos, o Corinthians no momento está com 22. Agora, se o Ituano passar, o que eu acho quase impossível, aí o São Paulo está tranquilo porque a pontuação é muito distante aí. Já no caso aí do Palmeiras, deve jogar Palmeiras e São Bernardo, né? Ali o São Bernardo com 26 e o Palmeiras deve passar o Palmeiras. E já Botafogo e Bragantino é uma incógnita, não dá pra gente cravar quem vai passar, né? Pela lógica aí, os melhores devem passar, mas o futebol tudo pode acontecer, até mesmo um tropeço do São Paulo contra o Água Santa. O Rogério Ceni falou na coletiva que não vai ser nada fácil, vai ser um jogo difícil, e o Água Santa vem evoluindo na competição, e ao lado do São Bernardo está entre os melhores clubes aí na fase de classificação do Campeonato Paulista 2023. Também o Rogério Ceni falou sobre o campo, né, na coletiva. E ele acabou falando ali que não tem definido ainda o local, né? Tudo indica que vai ser no Allianz Parque, que foi feito já ali alguns ajustes, né? Para tentar ali jogar no campo que o gramado é sintético, né? Ele acabou falando do gramado, que não é a mesma coisa, mas é um estádio confortável, consegue ali ter uma boa numeração de pessoas, né? Tem bastante torcedores, então ele acabou falando ali
uma desconversa do Rogério, né? A verdade é que tinha que jogar no Morumbi, a gente sabe disso, né? Mas acabou falando aí que tem uma parceria entre Palmeiras e São Paulo e tudo indica aí que o São Paulo deve usar o Allianz Parque. Sobre o DM, o Rogério Ceni acabou falando também que grande parte dos lesionados musculares já recuperados, né? É o caso aí do David que voltou, o Erisson já está para voltar, o próprio Wellington também voltou e também falou que o problema do DM são os jogadores que têm se lesionado não na musculatura, né? Não a questão muscular, mas questão aí de pancada, jogador que teve fratura, jogador com pubalgia, e isso tem trazido um problema no São Paulo. Quando você tem vários jogadores que estão fora, você passa a utilizar mais vezes os jogadores que estão à disposição. E aí acontece o problema muscular, né? Então, alguns jogadores no São Paulo estão passando por isso. Foi isso que o Rogério Ceni disse sobre o DM, mais uma vez passando o pano aí pro departamento médico do São Paulo. Sobre o jogo, disse que foi um bom jogo, sair atrás logo no começo é um problema. Ele disse também que isso não pode acontecer, que o São Paulo acabou num descuido ali do Natan, que escorregou tomando gol, né? Mas que dominou o jogo, que teve muitas ações ofensivas, o São Paulo que controlou a bola. Se você acreditar na coletiva do Rogério e não viu o jogo, você vai achar que o São Paulo acabou com o Botafogo, mas na verdade não foi bem assim. Somente no segundo tempo que o São Paulo achou os gols ali, graças a um chute do Luan, a um pênalti bem cavado pelo Wellington. Foi pênalti, mas foi um pênalti muito bem cavado e que aconteceu. E depois também uma boa jogada do Juan no final ali, uma cobrança de escanteio. Então, assim, não foi também aquilo que o Rogério Ceni colocou na coletiva. O São Paulo jogou razoavelmente bem, se achou no segundo tempo, e o Botafogo, que estava com 1-0, só quis se defender e acabou perdendo a oportunidade de jogar no contra-ataque. E desperdiçou a bola do jogo. O lance ainda no segundo tempo estava 1-0 para o Botafogo. O jogador Robinho saiu cara a cara com o goleiro, demorou para finalizar. O Pablo Maia acabou se recuperando e ainda salvou o São Paulo. Porque se faz o 2-0 naquele momento, São Paulo não conseguiria virar o jogo, né? Essa foi a coletiva do Rogério, também as informações aí do São Paulo. Eu vou ficar por aqui. Agradeço muito a sua presença. Deixa aí a sua opinião a respeito do Luan. Merece ser titular? E o Rodrigo Nestor, também, você concorda com a renovação do jogador até 2027? Deixa a sua opinião, que é muito importante. Eu volto na terça com um vídeo de boletim informativo para falar do basquete, para falar do futebol feminino, da categoria de base e também as notícias e informações do São Paulo. Tudo pode acontecer, pode ser que surja informações a respeito do Pedrinho e do departamento médico do São Paulo, e eu volto para deixar você atualizado. Muito obrigado pela sua presença, uma excelente semana para você, que você possa aí desfrutar do seu trabalho e também ficar feliz pelo menos essa semana com o São Paulo Futebol Clube, que é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve o tricolor paulista, um forte abraço. Valeu!